E aí, meninos e meninas, vamos aqui a mais uma aulazinha de física ainda sobre o movimento retilíneo uniformemente variado, tá certo? Só que dessa vez para estudarmos, para analisarmos uma nova expressão desse movimento, uma nova equaçãozinha que a gente vê nesse movimento, tá certo? Que é a chamada equação horária do espaço. Agora nós vamos ver a equação horária do espaço. A gente viu anteriormente a equação horária da velocidade. Foi essa daqui, a equaçãozinha que a gente viu, tá bom? Você já está aí choramingando. Mas professor, por que outra equação? Por que a gente não sustenta só nessa daí? Essa não já é suficiente? Não já embananou o meu juízo o suficiente para que uma nova fórmula? E é maior, viu gente? Essa fórmula que a gente vai ver. É o seguinte, pessoal, por que não dá para a gente estudar esse movimento completo somente com essa fórmulazinha aqui, ó? Trouxe aqui uma pequena situação para vocês verem como essa equação não é suficiente. Lembrando também que no início do estudo dos movimentos, desde o movimento uniforme, né, a gente estudou essa expressãozinha. Na verdade, vocês estudaram isso aqui desde o ensino fundamental. A famosa fórmula da velocidade média. Velocidade V é igual a razão, a divisão entre o espaço, a distância e o tempo. Tá bom? A gente viu essas duas formulazinhas, ok? Eu trouxe elas duas aqui para a gente ver o que é que a gente vai fazer com elas duas posteriormente no vídeo aqui. Pois vamos lá, trouxe aqui uma situação, vou mostrar para vocês como essa expressão não é suficiente para todos os cálculos do movimento retilíneo uniformemente variado, certo? Tá aqui o cara vindo do seu carro, devagarinho, na mão inglesa, tá na contramão não, viu? Na mão inglesa aí, ó. Aí é o seguinte, passou na placa, que dizia assim, quilômetro 20, quando ele passou aqui, ó, a velocidade do carro era de 8 metros por segundo. Dá mais de 30 quilômetros aí por hora, um pouquinho. Então ele vinha devagarinho, tá certo? Então, vejamos. Passou 1 minuto e meio, ele cronometrou aqui, ó. Após 1 minuto e meio, certo? Ele chegou nesse posto de gasolina aqui, no posto Corona. Certo? Estava lá ele na beira da estrada. Ele me contou o seguinte detalhe. Quando ele passou no trecho do posto, ele não parou no posto, ele só passou na estrada aqui, ó. Quando ele passou no trecho do posto, aqui é só uma referência. Ele me contou que a velocidade já não era mais a mesma com a qual ele havia passado pela placa aqui, ó. Tá certo? Então a velocidade já não era mais a mesma. Então veja o que é que temos aqui, ó. A velocidade com que ele passou no posto é diferente da velocidade com que ele vinha lá na placazinha do quilômetro 20. Tá certo? Então, a velocidade com que ele passou no posto é diferente da velocidade com que ele vinha no quilômetro 20. Então, gente, o que foi que houve daqui para cá? Houve uma coisinha, houve uma passagem importante. Houve uma mudança, certo? Houve uma variação na velocidade. Pô, ficou tão impressionado com esse coronavírus que o cara inaugurou o posto com o nome de Posto Corona. Meu Deus do céu, tomara que isso já passe para a gente voltar para a sala de aula e ver um ao outro, né? Interagir fisicamente. Mas vamos lá. Vamos ver o que foi que nós fizemos aqui. Ele saiu daqui, passou para cá e gastou quanto tempo? 1 minuto e meio. A velocidade dele aqui era 8, a velocidade aqui era maior. Ele me disse que era maior, mas também me disse que... Tô contando aqui a história de um amigo meu que passou na estrada, viu? Mas também me disse que a velocidade com que ele passou aqui já era maior do que aquela lá. Era maior. Então significa o quê? Que ele acelerou, né? Então toda vida que ocorre uma variação na velocidade, aparece a grandezazinha chamada aceleração. Beleza? Estão lembrados dela, né? Esses estão lembrados. Aceleração, letrinha alfa ou letrinha A, como vocês queiram representá-la. Beleza?
Então, esse movimento, como tem aceleração, é o movimento retilíneo uniformemente variado. Tá certo? Faça de conta que ele está se movimentando em linha reta, apesar das curvas aí. Desconsidera as curvas. Tá certo? Então, vamos lá. Ele disse assim, professor, meu amigo professor, tem como a gente calcular... Tem como nós calcularmos a distância que eu percorri entre a placa e o posto? Tem como a gente calcular a distância? E aí, gente? Esse movimento aqui a gente acabou de ver que ele é o quê? O movimento retilíneo uniformemente variado. Aí você já vai logo de cara. Tem sim, professor. Tá até a fórmula aí no quadro, ó. Tá aqui a fórmula. Certo? Velocidade é igual a ΔS sobre ΔT. É só pegar e fazer assim, ó. Multiplicar o meio pelos extremos. ΔS vezes 1, ΔS. Quem é o ΔS? Quem é o ΔS? É a famosa distância. É o deslocamento que ele fez, né? É igual a quem? A velocidade vezes o tempo. ΔT é tempo, né? Tá só o T aqui, ó, tá bom? Porque a gente sabe o quê? Que o ΔT, só para relembrar, ó. Quando a gente estudou a montagem dessa fórmula aqui, ó, veja que tá só o T aqui, ó. A gente viu que o ΔT é quem? É o tempo final, né? Tempo final menos o tempo inicial. E quando a gente começa a contar o tempo inicial é quanto? É 0. Então, se é 0, ó, T menos 0 é T, né? Então, só sobra o que para nós? Vou pagar aqui com o dedo mesmo, desculpa aí a grosseria. Só sobra o que para a gente? Só sobra a letrinha T. Então, ΔT é igual a T. Toda a vida, tá bom? Só para a gente relembrar aí as coisinhas, os detalhes da física. Então, ΔS se torna igual a velocidade vezes o tempo. Aí você vai dizer, a questão, a situação deu o valor da velocidade, não deu? Deu, é só pegar. ΔS, a distância é igual a 8 vezes. Deu tempo, não foi? 1,5 minutos, que dá o quê? 90 segundos, né? Porque o tempo tem que ser em segundos, tá certo? É só pegar, né? 8 vezes 9, 72. Com o zero aqui, ó, 720 metros. Tá certo? Não é só fazer isso? Não é verdade, gente? Não, não é só fazer isso. Por quê? Porque esse movimento aqui é um movimento retilíneo uniformemente variado. E essa formulazinha aqui não se aplica a ele. Essa formulazinha aqui é do movimento uniforme, quando não tem aceleração. E veja que aqui tem duas velocidades diferentes, ó. Como é que eu vou usar 8 aqui se tem duas velocidades? Tá bom? Então não tem como. Se tem aceleração, se o movimento é acelerado, né? Se o movimento é uniformemente variado, não tem como eu usar essa fórmula. Ah, mas vamos para outra lá, tem como eu fazer por essa. Quem é que o cara pediu para nós calcularmos? A distância. Não foi isso? Pediu para calcularmos a distância. Então vamos analisar. Por essa fórmula não deu. Vamos analisar por essa? Foram as duas que a gente estudou, né? Vamos analisar por essa? Que letra é essa? Ela representa qual grandeza? Ela representa a velocidade final. É para calcular quem? Distância. Certo? Então, vamos lá. Letra V não é distância, é velocidade final. Quem é V0? É a velocidade inicial. É para calcular quem? Distância. Até agora, a fórmula não falou em distância. Quem é a letrinha A? É a famosa aceleração. É para calcular quem? Distância. A letra A é a aceleração. E só nos resta agora a letra T, que é o tempo, né? Letrinha T, tempo. Então, vocês percebam que essa fórmula aqui, em nenhum momento, ela traz a grandeza chamada distância. Aí tu vai ficar pensando, e agora, professor, como é que eu faço? Não dá para calcular por essa, não dá para calcular por essa. Aí a gente estudou essa fórmula aqui, né? Que foi a fórmula do sorvete, ó. Não foi isso?
Não estudamos essa fórmula aqui? Do sorvete? Só que ela é de quem? Ela é do movimento uniforme. Ela não fala em aceleração. Ela não se encaixa em movimentos onde surge a aceleração. Então não posso usar, porque aqui é a distância, Eu não posso usar essa fórmula. Tá certo? Vamos lá, professor, deixa de me enrolar. Mostra aí para nós como é que eu faço para resolver um problema como este, que tem aceleração. Veja o que é que nós temos aqui nesse problemático. Quais são as grandezas que nós temos? Vou fazer aqui a anotação. Primeiro, tem o que? Aceleração. Anota aí no seu caderno, viu? Ó, que tipo de problema pode ser resolvido usando a equação que nós vamos aprender hoje? Como é o nome da equação que nós vamos aprender hoje? Função, vou anotar aqui, anota aí. Ó. Vamos estudar hoje a função horária do espaço. O que é espaço? Distância. Tá certo? Lembrando que é de quem? Do movimento retilíneo uniformemente variado. Essa é a equação que nós vamos estudar hoje. Anote o nome dela aí, tá certo? E vamos lá. Como foi que surgiu? Vou fazer um resumo aqui de como ela surgiu. Viu, gente? Olha, eu vou fazer um resumo de como ela surgiu, mas não é obrigado você saber fazer a montagem dessa fórmula, não. Tá bom? Vou fazer porque a gente tem que saber de onde ela veio. Então vamos lá. Quando eu falo nessa expressão que nós vamos estudar hoje, na função horária do espaço, eu tenho que saber que a questão vai falar sobre o quê? Sobre aceleração, certo? Anote aí, ó. Aceleração, velocidade, certo? Velocidade. Quem mais? Distância, certo? Distância, espaço, certo? Espaço, deslocamento, é a mesma coisa. E tempo. Então essa fórmula que a gente vai estudar hoje, ela envolve todas essas grandezas aqui, ó. Tá bom? Aceleração, velocidade, espaço e tempo. É uma fórmula completa. Tá certo, gente? Anote aí, ó. A função horária do espaço vai contemplar todas essas grandezas aqui. Vamos lá, como foi que ela surgiu aí, mais ou menos? Gente, ela surgiu através dessa, certo? Aí tu vai se perguntar, através dessas duas, na verdade. Aí você vai se perguntar, mas como é que essa fórmula aqui em espaço não fala e deu origem a uma fórmula que fala em espaço? Vejamos. Isso aqui é uma equação de primeiro grau, tá certo? Ó, y é igual a de x mais b. Isso aqui vocês estudam na matemática. Equaçãozinha, funçãozinha de primeiro grau. Y é igual a de x mais b. Ó. Y, isso aqui é o y, é igual, né? A b mais a de x. Invertendo aqui, ó. Isso aqui é o nosso b, isso aqui é o a de x. Certo? O coeficiente e o x aqui, o tempo. Beleza? Velocidade em função do tempo. Tá certo? Então isso aqui, sendo uma funçãozinha de primeiro grau, ela tem um gráfico, né? Isso aqui é positivo, ó. O gráfico vai ficar, é uma reta ascendente, né? Tendo aqui no eixo y a velocidade e no eixo x o tempo, tá certo? Como o movimento é movimento retilíneo uniformemente variado, tem duas velocidades. Quais são as duas velocidades? Velocidade inicial, velocidade final. Então vamos lá. Imaginemos aqui que seja aqui passa aqui no eixo y, né, que é o b, ó, passando aqui no eixo y, a velocidade, esse valorzinho bem aqui, ó, é o valor da velocidade inicial. Esse daqui é o valor da velocidade final. Para ir daqui para cá, né, para ir daqui até aqui, com certeza foi gasto algum tempo. Tá certo? Esse eixo aqui é o eixo que representa o tempo em segundo. Velocidade em metros por segundo. Tá bom, gente? Pois bem, temos aqui a seguinte situação. O gráfico da
expressão horária da velocidade. Se vocês perceberem, né? Ó, aqui vai formar uma figura geométrica. Aqui, ó, vai formar... Deixa eu tentar destacar aqui com outra cor. Vai formar aqui uma figurazinha geométrica, ó. Tentem decifrar aí que figura é essa, gente. Vou botar em pé aqui, ó. Botar isso aqui para baixo. Vou subir aqui. Aqui é o ladozinho estreito. E aqui é a curva, a reta do gráfico. Que figura é essa? Essa figurinha é o famoso trapézio, né? Bom? É o trapézio. Aí veja bem, o que é que tem a ver o trapézio com nossa fórmula? É porque toda figura geométrica, gente, ela tem o quê? Toda figura geométrica tem uma área, né? E essa área aqui, ó, ela vai depender de quem? Ela vai depender do valor da velocidade. Essa distância daqui para cá é quem, ó? É o valor da velocidade. E essa distância daqui para cá é quem? É o valor do tempo, tá bom? Então, toda vida que você tem um gráfico, certo? Que dá para você calcular a área, tá certo? Que dá para você calcular a área multiplicando, você pode formar uma nova fórmula com isso aí. Aí surgiu uma terceira grandeza, uma nova grandeza, que é fruto da multiplicação dessa grandeza aqui, desse eixo. Quem é que está nesse eixo aqui? O tempo. Quem é que está nesse eixo aqui? A velocidade. Vai surgir uma nova grandeza. Quem é a grandeza que é fruto entre o produto, a multiplicação. O produto é multiplicação, viu? Não se esqueça. Quem é que é o fruto entre a multiplicação do tempo com a velocidade? Velocidade vezes o tempo. Quem é? É o delta S, ou seja, é o espaço. Então, quem é o espaço? Produto da multiplicação, é a multiplicação entre a velocidade e o tempo. Tá certo? Então, se eu calcular a área desse gráfico aqui, ó, na matemática a gente chama de integral, que vocês não vão estudar integral agora, que é um cálculo avançado, né? Para o nível que vocês estão. Vocês conseguirem calcular a área disso aqui, vocês vão encontrar o quê? Ó? Quem é a área desse gráfico aqui? Ó? Quem é a área? Quem é a área dessa figura geométrica? A área dessa figura geométrica é nada mais, nada menos do que o delta S. Ou seja, o espaço. Por que ela é o espaço? Porque essa área é o produto entre a velocidade e o tempo. Assim como o espaço também é. O espaço, velocidade vezes o tempo. Então essa área aqui, sendo a velocidade vezes o tempo, né? Quando eu calcular essa área aqui, eu vou estar a calcular o quê? O delta S. Tá bom? Como é que a gente calcula a área de um trapézio? Qual é a fórmula para se calcular a área de um trapézio? Vamos lá. Vamos revisar isso aí, ó. Não sei se vocês estão lembrados, mas para calcularmos a área de um trapézio, né? A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. Estão lembrados aí, ó? Né? Então vamos nós. Quem seria a base maior nesse trapézio e a base menor desse trapézio? Vamos lá, gente? Como é que eu faço aqui, meu Deus? Queria apagar aquilo ali não, porque eu vou precisar. Vou substituir bem aqui, mas vai dar certo. A área do trapézio é igual. Base maior. Está aqui a base maior do trapézio. Ó. Botei ele em pé aqui, você viu que a base maior é essa. Essa distância que vai daqui para cá. Ó, se eu botar isso aqui nesse eixo aqui, ó. Se eu botar essa reta nesse eixo aqui, ó. Né? Que eu passei aqui retinha. Quem é essa distância daqui para cá? É a distância de quem? Da velocidade final. Então, quem é a base maior desse trapézio? Quanto é que ela vale aqui, ó? A base maior é a velocidade final. Então, vamos lá. Velocidade final. É a base maior. Mas, quem é a base menor? Tá aqui a basezinha menor. Ela vai até onde, ó? Quem é a base menor? É onde a reta toca o eixo, o Y, ó. Dá em qual valor? Na velocidade inicial. Então, vai daqui para cá, ó. A base menor. Ela vale quanto? Velocidade, não sei quanto é que vale não. Mas eu sei que é o valor da velocidade inicial. Então, vamos lá. Velocidade final mais velocidade inicial
certo? Vezes a altura. Quem é a altura desse trapézio? Se eu botar ele em pé aqui, ó. Se eu botar ele em pé, a altura vai ser daqui para cá, ó. Quem é a altura? A altura é o tempo. Tudo isto dividido por 2. Beleza? Então chegamos aqui na área do nosso trapézio. A gente chega já na nossa fórmula. Tá bom? Anota aqui, ó. A área do trapézio, desse trapézio aqui, ó, é igual a velocidade final mais a velocidade inicial vezes o tempo dividido por 2. Anote, que eu vou apagar aqui, ó. Vou apagar aqui o nosso eixo, para poder ter um espaçozinho para nós aqui. Vou apagar essas anotações. Eu vou passar esse cálculo bem para cá. Vai ficar mal organizado, meu quadro é pequeno, mas dá certo. Então vamos nós. Nós temos isto. Vou fazer umas pequenas substituições. Ó. Área. Lembrando que a área é quem? O delta S. Então, tanto faz eu escrever o A, a área, né, do trapézio, como eu escrever o delta S. Então, já vou substituindo. Ó. Quem é o AT? A área do trapézio é o delta S. Então, no lugar do AT, eu vou botar delta S. E o delta S é igual a quem? A velocidade final. Quem é a velocidade final, gente? Ó, é tudo isso aqui, ó. Velocidade final é igual a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Então, AT, que é delta S, né, é igual a velocidade final. Quem é a velocidade final? Esse pedaço aqui todinho, não é igual, ó. Então, tanto faz você escrever velocidade final como escrever isso aqui, ó. Velocidade inicial mais AT, velocidade final, né? Isso aqui é a velocidade final, você vê aqui, ó. Lembre-se que ainda tem um mais aqui na frente e ainda tem quem? A velocidade inicial. Tudo isto vezes quem? O tempo. Tá joia? Dividido por quanto? Por 2. Vamos nós. Quem é o delta S? É o espaço final. O delta não é variação, ó. Tudo que é variação é o valor final menos o valor inicial. Então, espaço final menos o espaço inicial. Tá joia? É igual. Vamos lá. Multiplicando aqui, ó. Aplicando a propriedade distributiva aqui da matemática, ó. Certo? Então, esse tempo vai multiplicar com isso, certo? E, peraí, ainda dá pra gente reduzir aqui, ó. Quem é V0 mais V0? Aqui dentro do parênteses, ó, é 2V0. Esse mais isso, ó. Certo? Aí sobra isso, ó. Mais AT. Vezes o tempo, dividido por 2, assim fica melhor. Então, espaço menos o espaço final menos espaço inicial é igual 2V0 vezes o tempo. Agora sim, aplicando a distributiva aqui, ó. Esse multiplica com esse e com esse, ó. 2V0 vezes o tempo dá 2V0 vezes o tempo. Mais AT vezes T dá AT ao quadrado. T vezes T é T ao quadrado. Tudo isso dividido por 2. Beleza? Então, ó, estamos aqui, ó. Anote aí, anotando. Estamos aqui, ó. Ok, gente? Beleza? Vou apagar aqui, que a gente já usou isso aqui, ó. Vou passar o cálculo para cá. Vão anotando aí. O negócio aqui é complicado. Vou passar para cá. Olha, galera, você não é obrigado a saber fazer esse passo a passo aqui, ó. Tá bom? A calcular essa área do gráfico. Você não é obrigado a saber fazer isso, não. É bom que você saiba. Mas, tá certo. Mas na aplicação, aqui na situação, quando você for resolver a questão usando a fórmula, você tem que saber a fórmula. Tá certo? Só que eu quis, nesse vídeo aqui, mostrar como é que nós chegamos à fórmula, porque é bom a gente saber de onde ela vem. Tá certo? Então vamos nós. Ó, pegando isso aqui, já vou substituindo ali o que der. Olha, gente, isso aqui é o seguinte, isso aqui é uma fração, ó. Ela tem um denominador comum. Qual é o denominador comum desse fator e desse aqui, ó? Desse termo e desse termo aqui, ó. São dois termos no numerador, né? Tem a parte de cima da fração, o numerador, e a parte de baixo. Observe que na parte de baixo só tem um denominador, que é o 2. Então, esse 2 tanto está servindo para esse fator como para esse. Tá certo? Então, é como se você pudesse escrever assim, ó.
Espaço é igual ao espaço inicial, menos espaço inicial é igual a 2V0t dividido por 2 mais, ó, AT ao quadrado dividido por 2. É como se tivesse assim. Beleza, gente? Tá certo? Então, vamos lá. Espaço menos o espaço inicial é igual. Posso mandar esse 2 embora com esse 2? Posso, porque 2 dividido por 2 é quanto? É 1. E 1 vezes V0t é quanto? V0t. Mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado dividido por 2. Aqui não dá para eu fazer nada aqui, ó. Repete aqui, ó. Tá bom? Pois bem. Agora vamos passar esse cara para esse lado aqui, ó. Deixar só esse aqui do lado esquerdo. Espaço final é igual. Passando para o lado direito. Não está negativo? Vai passar o quê? Positivo. Então, espaço final é igual. Espaço inicial. Aqui é positivo ou negativo? Sem sinal antes, ó. Positivo, né? Mais V0t, que já estava aqui do lado direito, ó. Mais isso aqui, ó. Aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Então, nós chegamos aqui na nossa formulazinha que o tio queria chegar. Então, a gente vai ver hoje a nossa nova funçãozinha que estudaremos. A função horária do espaço. Tá bom? Isso aqui é a famosa função horária do espaço. Todos esses cálculos que o tio fez aqui é para chegar nela. Tá certo? Eu sou obrigado a saber fazer tudo isso? Não. Eu sou obrigado a saber que a função horária do espaço é essa daqui, ó. Certo? Quem é o S? Espaço final, igual. Quem é o S0? Espaço inicial. Mais velocidade inicial vezes o tempo, certo? Que é um produto, ó, vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo elevado ao quadrado dividido por 2. Vocês lembram que eu pedi para vocês anotarem que essa fórmula aqui ela vai trabalhar a distância, o espaço, a velocidade, o tempo e a aceleração, ela é completa. Ela fala em todas as grandezas que um movimento pode abordar, praticamente. Certo? As principais grandezas que um movimento pode abordar aí, ó. Espaço, tem dois espaços, final e inicial, distância final, distância inicial, velocidade, tempo e aceleração. Essa é a nossa função horária do espaço, certo? Lembrando que ela pertence a quem? Ao movimento retilíneo uniformemente variado. Por que variado? Porque tem aceleração, a velocidade varia, tá certo? Beleza? Por que uniforme? Porque a aceleração é constante. Enfim, chegamos na expressão que o tio queria chegar. Beleza? Então vamos lá, gente, ó. Eita. Ele queria calcular quem? A distância. Então se ele quiser calcular a distância agora, ele pode, ó. Distância é igual a distância inicial. Quem é a distância inicial? 20. É quilômetro 20. Certo? Distância inicial mais velocidade inicial. Quem é? 8. Tá aqui, ó. Vezes o tempo. Quem é o tempo? 1 minuto e meio, que dá quanto? 90 segundos. Por quê? 1 minuto não tem 60 segundos? Né? Então, se 1 minuto tem 60 segundos, 60 segundos de 1 minuto, mais 30 de meio minuto, 90 mais 30, 60 mais 30, 90, né? Então, tempo, 90 segundos, porque o tempo não pode ser em minuto, tem que ser em segundo, né? Mais a aceleração, se eu tivesse dado aqui o valor da aceleração, ó, substituiria aqui, o tempo já temos, enfim. Daria para eu calcular agora a distância. Por essa forma não dá, mas por essa dá. Tá certo? E veja que todas as duas fórmulas pertencem ao mesmo movimento. Agora, como é que eu vou saber lá na questão se eu vou usar essa fórmula ou essa fórmula aqui, ó? Bem, aquilo que eu falei para vocês. Essa fórmula aqui, ela vai falar em quem? Distância. Essa daqui não fala. Tá certo, gente? Então são esses detalhezinhos que a gente precisa saber. Mas quando a gente for resolver as questões aí, eu vou, né, discernir para vocês aí quando usar esta fórmula e essa. Beleza? Ok, gente? Então anota aqui, ó. Qual é a nossa nova fórmula? A função horária do espaço. Quem é ela? Vamos revisar aqui, ó.
S, quem é o S? É o espaço final. É igual a quem? Quem é o S0? O espaço inicial. Quem é o V0? Velocidade inicial. Quem é o T? Tempo. Quem é o A? Aceleração. E o T é o tempo, né? Tá bom? Anote o nome, escreva a fórmula. Você já tem uma noção de onde ela veio, né? Como foi que nós chegamos nela, tá certo? Já tem uma noção boa aí de quando nós vamos usá-la. E nos próximos vídeos aí nós vamos resolver questões utilizando ela, tá bom? Fiquem com Deus vocês, gente.